Seja muito bem-vindo ao IdaCast, o videocast do DAC. Eu sou o Dr. Luiz Carlos Angelini. Hoje recebo a doutora Monique Scherer, né? Para conversarmos sobre um tema de muita relevância dentro da medicina do esporte. Fique à vontade, doutora Monique. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Muito obrigada, doutora Angelini. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão relevante, né, que é o protagonismo feminino no esporte e na medicina do esporte. Então, é um prazer. Muito bem, Monique. Você fez residência no Rio Grande do Sul, né? E hoje está na Escola Paulista de Medicina, fazendo a sua graduação em medicina do esporte. E também na parte regenerativa. Vamos começar falando desse olhar clínico que você tem sobre a tua especialidade. Você defende uma abordagem integral. Como você vê a tua especialidade hoje, sendo mulher, na verdade, com essa pegada toda das mulheres no esporte hoje? Perfeito. Então, a medicina do exercício e do esporte, né? Isso é exercício do esporte. O nome talvez mais correto seja esse. É uma área extremamente ampla, é uma especialidade clínica, né? Apesar de fazer parte do departamento de ortopedia, a gente não opera. E é extremamente amplo, por quê? Porque a gente entende todas as áreas do corpo do indivíduo esportista, não só do atleta. Exato, a gente passa tanto pela parte de nutrologia, de nutrição, a parte de cardiologia, a gente também estuda, endócrino. No nosso centro, né, no Departamento de Medicina do Esporte, a gente tem até ambulatório de geriatria esportiva. Então tem geriatria, tem pediatria, ortopedia. A nossa relação ali com a ortopedia é muito próxima, a gente também faz todo esse manejo de lesão. Mas é importante saber integrar todos esses componentes, principalmente quando o atleta tem uma lesão, né? Quando a gente vai só focado em uma lesão, a gente deixa de observar tudo que pode estar contribuindo para aquilo. Que aí entra sono, alimentação, a parte hormonal, que o senhor mesmo disse. Sim, eu acho que é muito interessante, né? Essa parte hormonal relacionada à mulher, né? Muito. Os hormônios, essa coisa toda é meio complicadinho de você entender tudo isso e fazer com que a mulher consiga manter tua vida com uma abordagem hormonal interessante, né? Boa, né? Performando, né? Exato. A mulher tem alguns marcos ali na vida, né? Primeiro a puberdade, que aí passa para os dois, mas depois a gente tem o climatério, que é um período que as mudanças, tanto no corpo da mulher quanto no metabolismo, elas vão acontecer de forma mais acelerada, né? E aí, para essa mulher continuar performando, fazendo suas atividades, trabalhando, a gente tem que intervir para que ela consiga se manter nesse alto rendimento na vida. O preparo é diferente, né? O preparo todo é diferente, desde a puberdade. Para ela percorrer uma carreira, vamos falar, esportiva profissional, né? Exato. Tem as suas individualidades. Sim. Monique, a mulherada tá aí cada vez mais protagonista, né? Não apenas no consultório, mas dentro de campo, nas quadras, seja em qualquer dos esportes. Então a gente tá vendo que as mulheres estão entrando nesse caminho, mas tem que ter um preparo, né? Como você mesmo falou. Como você vê isso hoje? A tua maneira de enxergar essa situação das mulheres na quadra esportiva. Certo. O que a gente pode observar, assim, principalmente quando a gente olha para um evento como as Olimpíadas, Sim. É que as mulheres no Brasil já assumiram um protagonismo, né? Quando a gente olha para quem ganhou o ouro no Brasil, apenas as mulheres conquistaram a medalha de ouro, né? E dos 20 pódios que a gente teve nas Olimpíadas de Paris, 12 foram conquistados pelas mulheres. Então, elas
nós estamos cada vez mais presentes e performando e trazendo resultados, né? Mas quando a gente pensa no esporte, a gente tem que olhar assim desde a base, né? Se a mulher tem o mesmo acesso, né, as mesmas oportunidades que os homens. E aí um dado muito interessante até do IBGE de 2024 é que recente, é que as adolescentes, apenas 21% das meninas atingiam a recomendação ali dos 300 minutos semanais de exercício. E os meninos, quase 40% atingia essa recomendação, né? Então, já desde muito novos já existe uma diferença, assim, entre homens e mulheres, né? Mas eu acho que a gente tem que focar os nossos recursos desde a base, porque a gente sabe que a mulher precisa também ocupar mais esse espaço e já está conseguindo, né? Resultado aí as Olimpíadas. Quando a gente fala de voleibol, handebol, basquetebol, a gente sabe que tem afecções muito particulares em cada um desses esportes. Mas qual a diferença, a demanda? Você um atleta de handebol, tem toda essa coisa da nutrição que você já falou, que é importante. Mas como você vê cada esporte no seu canto? Você vai ser convidada a ser médica de um time de handebol ou de um time de basquetebol. É tudo igual? Entre os esportes, não, né? A gente sabe que cada esporte vai ter a sua demanda específica, até no preparo, né? Algumas habilidades vão ser lesões, mais... né? Exato. Por quê? Principalmente por causa dessa prevenção de lesão. A gente sabe que joelho, tornozelo são muito afetados nesses esportes, então a gente precisa fazer um trabalho preventivo. E aí, olhando especificamente para as mulheres, além desse risco de lesão, que a gente sabe que com as alterações hormonais, né, pode ocorrer uma maior frouxidão ligamentar por uma alteração ali do metabolismo do colágeno, pelo estrogênio. Então, todo esse trabalho para prevenção de lesão, a gente tem que olhar também para a parte de saúde metabólica e hormonal, né? Que uma condição que a gente fala muito na medicina do esporte é a síndrome da baixa disponibilidade energética no esporte, que já foi conhecida como tríade do atleta, né? Da tríade da mulher atleta, que são alterações da parte hormonal, de osso, metabolismo ósseo, então com aumento ali das lesões por estresse e também uma redução da parte de mineralização óssea e uma redução da oferta energética, então uma baixa disponibilidade energética. Isso forma essa síndrome. Então a gente faz uma nova leitura, né, das mulheres em termos das lesões. A gente fica acostumado com o homem, né? Lesões no futebol, que o futebol é o cargo-chefe da gente sempre tá aí com a visibilidade da lesão do ligamento cruzado anterior, do homem, né? E nas mulheres, esse carinho pelas lesões nesse segmento das mulheres, como você vê essa situação? A gente também, quando olha para mulheres, também tem uma grande proporção de lesões musculares, que acontecem muito também no futebol masculino e mesmo nos outros esportes. No homem? Sim, mas a gente tem um risco maior nas mulheres de algumas lesões tendíneas e ligamentares justamente por essa alteração ali do metabolismo do colágeno, da frouxidão ligamentar. Outra coisa que acontece depois da puberdade é uma alteração ali na flexão do joelho, um aumento do valgo dinâmico, então aumenta a chance das lesões de LCA também, né, nas mulheres. O joelho ainda é uma articulação, vamos dizer assim, importante e frequente nas lesões do esporte? Demais, assim, até lá no departamento de medicina esportiva da Escola Paulista, a gente tem um ambulatório de medicina regenerativa, né, que é outra área que eu estudo muito. É isso que eu ia perguntar para você. E talvez, assim, a maior quantidade de lesões que a gente trata é de joelho, né?
tem muita artrose, mas aí um público mais jovem também tem muita condropatia patelar, aquela dor, né? Que já vem desde a puberdade, né? Desde a puberdade, né? Difícil de tratar isso, né? A gente tem bons resultados, né? Claro que na medicina regenerativa, quando a gente vai fazer um tratamento com PRP ou outro ortobiológico, ele entra dentro de uma reabilitação padrão, né? A gente tem o tratamento com a fisioterapia, o paciente tem que estar fazendo um fortalecimento, idealmente com um acompanhamento do médico do esporte para avaliar esses outros fatores que podem estar contribuindo para essa cronificação da lesão. E aí a gente vai tratar com a infiltração para acelerar, às vezes, e dar aquele empurrãozinho que está faltando para essa lesão melhorar de vez, né? Quando o caso realmente está refratário, a gente infiltra e tem tido bons resultados. Então, como especialista na medicina regenerativa, você tem usado isso o antes ou depois? Você usa isso? O paciente tem uma cirurgia, você usa o ortobiológico durante a recuperação desse atleta? Como você enxerga o ortobiológico hoje dentro da sua especialidade no uso ali do dia a dia? Indicação, tem um caminho disso? Tem um caminho, né? Esse ano eu estou fazendo a minha especialização em medicina regenerativa lá na escola e o que a gente vê é que, assim como outras intervenções, como as ondas de choque, os ortobiológicos têm que entrar dentro dessa reabilitação padrão, né? Não é para todo mundo que a gente vai indicar, mas é naquele caso que está falhando com a reabilitação tradicional, que mesmo fazendo a físio, continua sem ter uma boa evolução. E aí, quando a gente pensa em cirurgia, né? Muitos ortopedistas já fazem o uso intraoperatório, né? Para melhorar ali até o ambiente em que esse reparo vai acontecer, né? O microambiente da cirurgia. E o que a gente tem aplicado muito também lá no ambulatório é para paciente que está fazendo a reabilitação pós-operatória, que não está conseguindo evoluir da forma esperada, também associar a infiltração ali no protocolo de reabilitação para que ele tenha esse resultado esperado. A gente enxerga muito o ortobiológico, enfim, qualquer dessas técnicas como salvamento, né? Mas existe a reabilitação clássica, né? Junto. Essa performance de fisioterapia tradicional, de exercício, de fortalecimento. Então, tudo isso é um pacote, não é? Com certeza. E assim, quando a gente pensa na reabilitação tradicional e mesmo nos ortobiológicos, tem uma coisa que a gente chama de preparo do solo, né? Que o ortobiológico é um produto do nosso próprio corpo. Sim. Então, quanto melhor o estado metabólico do paciente e de controle de diabetes, de sedentarismo, consumo de álcool, de tabagismo, tudo isso atrapalha muito nosso estado inflamatório, a nossa cicatrização, né? Então, quanto mais a gente consegue na medicina do esporte controlar esses fatores, até o sono, a privação de sono altera muito a resposta do tratamento. Então, para a gente indicar um ortobiológico, a gente precisa preparar esse solo, então avaliar esses outros fatores do paciente para que o tratamento tenha mais sucesso, né? Então, isso já é uma coisa que se fala muito, né? Da otimização metabólica. Isso vai muito na educação do paciente, né? Como você vê isso? Quer dizer, você recebe o paciente, um atleta amador, ou vai se tornar um profissional, ele vai ter que ser educado. Então, fora tudo que você falou, tem que ter o espírito da educação, né? Isso, como você enxerga isso? Tem pessoal especializado, de psicólogo, enfim, as pessoas que estão tratando da educação do paciente em si. Ele tem que ser, se não for educado, tudo que você for fazer não vai dar resultado, né? Exato, eu acho que a educação do paciente passa por ele entender um pouco o tratamento e os objetivos da equipe, né? Na medicina do esporte a gente trabalha muito
com uma equipe multidisciplinar, então tem um contato muito próximo com treinador, psicóloga, nutricionista e com o atleta, com certeza, mas é importante conseguir explicar para o paciente o porquê que a gente está tomando aquelas decisões, fazer com que ele entre junto nesse processo de decisão, porque a adesão dele vai ser muito melhor, né? Por exemplo, o paciente tem uma lesão, às vezes ali uma lesão por sobrecarga, uma fratura por estresse, mas o grau 1, né? Que é só aquela reação do periósteo. Fazer ele entender por que é importante tirar o impacto, reduzir essa carga de treino, ajuda muito a não piorar esse quadro, né? Porque se ele continua correndo, a chance disso evoluir, né? Ocorrer ali um traço de fratura, ela é muito maior. Então, ele entender o porquê que é importante dar redução de carga passa por isso, né? Por não prolongar o processo de recuperação. A gente vê no consultório, quando tem um atleta, seja ele assim, amador, que a maioria deles, né? Uma idade de 40 anos, que fez uma fratura ou que teve um trauma qualquer trauma musculoesquelético, é incrível como ele quer voltar amanhã, né? Quer voltar amanhã. Então essa angústia, essa coisa toda é difícil. Se tem um treinamento desde o começo, né? Uma educação, eu acho que facilita muito a compreensão do atleta, das suas lesões e como ele tem que se proceder dentro do tratamento. Você enxerga isso dentro da escola paulista, por exemplo, esse aqui não vai dar certo, esse aqui vai dar certo. Separar o joio do trigo dentro de uma expectativa do paciente, né? Por isso que eu digo que a educação do paciente é importante, né? Exato. Como você explicou. Exato, A gente precisa alinhar ali as expectativas para a coisa funcionar. Esse pessoal jovem, estudante, que estão nos acompanhando aqui, por exemplo, como atuar nessa lesão, nessa coisa tão dinâmica da medicina do esporte? Como você se interessou por isso por algum motivo, né? Você é atleta ou você gostou da história? Como você enxerga essa coisa toda hoje, essa coisa dinâmica? Realmente a medicina esportiva ela é dinâmica, né? E ela é uma área ampla. Acho que um dos motivos que eu me interessei pela especialidade foi por essa possibilidade de trabalhar mais com saúde, não tanto com o tratamento do problema depois que ele já está lá, né? A gente consegue atuar de forma preventiva e utilizar o exercício como ferramenta de promoção e prevenção, né, de doença, mas promoção de saúde, de longevidade. Então, o esporte, o exercício, ele proporciona isso, né? A gente consegue dar uma vida de mais qualidade utilizando o exercício como ferramenta. Mas, para minha formação e o que eu recomendo, assim, para quem pensa em seguir esse caminho da medicina do esporte, é buscar um centro de excelência para fazer a sua formação, né? Para mim foi fundamental estar na Escola Paulista, ter contato com quem eu tive contato com meus professores, né? O senhor conhece os meus chefes lá da ortopedia, então ter essa referência também de profissionais que vão nos ensinar tanto a parte teórica, vão nos dar as ferramentas para ir atrás da teoria, que isso é o aluno também que tem que ir atrás, mas essa vivência prática de criar oportunidade, né? Dentro da nossa residência a gente vai para a base do futebol do São Paulo, então passa em Cotia, os professores nos dão várias oportunidades de viajar com o time de basquete da seleção feminina e masculina. Entender o dia a dia ali, né? Exato. Então a gente tem muitas oportunidades de botar na prática aquilo que a gente estuda e, claro, trabalhar com uma equipe multiprofissional, né? Multidisciplinar. A gente tem esse contato muito próximo lá na escola. Deixa eu fazer uma pergunta que me causa assim... A gente vê um número de academias em São Paulo enorme. Só no meu bairro aqui deve ter, não sei quantas. E a gente vê que a pessoa resolve andar na esteira, resolve fazer exercício físico,
com orientação, às vezes, de um educador físico ou de um fisioterapeuta. Mas de tudo que nós conversamos aqui, isso não é o ideal, né? O ideal é ter a base, assim, procurar um médico do esporte, ele que vai dar todo esse raciocínio, esse caminho, né? Exato. Vamos dizer, eu tenho 60 anos, nunca fiz muito esporte, eu quero... Pô, tem que entender que com 60 anos tem as doenças degenerativas. Então, acho que, sem dúvida, acho que o consultório em medicina do esporte é uma coisa, na minha maneira de pensar, importantíssima. E começar daí. Né? E aí ter toda a estrutura de nutrição, porque a gente vê lesões enormes, lesões do bíceps, lesões musculoesqueléticas de tudo quanto é tipo. O camarada vai lá, tem um ombro de 60 anos, não é um ombro de 20. Então, um monte de tendinopatias. Eu como consultor, trato isso. Mas a gente vê que não tem um segmento. Então, acho que é necessário isso, né, Monique? É muito, muito, né? Quando a gente pensa até, no início, entrar no esporte, quando a intensidade... Qualquer idade, né? Qualquer idade, né? A musculação, ela é fundamental até para prevenção dessas tendinopatias, para redução de sobrecarga articular, em joelho, né? Mesmo no ombro, a gente tem que ter uma boa estabilização muscular para não sobrecarregar ali as estruturas. Mas o médico do esporte, ele vai também avaliar toda a parte cardiológica, metabólica, assim, um paciente com mais idade que quer começar, vamos ver como é que tá esse coração, principalmente se quiser botar mais intensidade. O exercício de intensidade leve, uma caminhada, isso é muito difícil alguém ter uma restrição para fazer uma atividade física leve, Sim. Né? Então, isso todo mundo pode e deve fazer. Acho que é uma questão de juntar as pessoas, cada um na sua, né? Mas eu acho que quem tem que ser o maestro, eu acho que é o médico do esporte. Eu recomendaria, para começar um esporte, uma consulta ao médico do esporte, e ele que vai fazer toda essa abordagem, seja lá com o fisioterapeuta ou com o educador físico, porque a gente vê as coisas um pouco meio soltas, né, na verdade, né? Então, não sei, eu vejo do ponto de vista que eu trato essas lesões, e muitas delas são lesões que poderiam ser evitadas. Quer dizer, ele tem 60 anos, não tem 30, entendeu? Ele já tem degenerações para praticar um esporte, salvo muitos que já vêm praticando tênis e tem uma lesão numa idade de 50 a 60 anos, mas a maioria acho que teria que ter, né? Pelo menos uma primeira consulta e ter o entendimento da idade dele, das lesões que ele pode ter naquela idade, essa coisa toda. Então, eu acho espetacular ter a tua especialidade como um ponto de início, né? Para qualquer pessoa que quiser começar a fazer o esporte. Do ponto de vista cardiológico, enfim, do ponto de vista de saúde, de maneira geral, né? Exato, O médico do esporte, ele tem esse papel de integrar todas essas áreas, né? Porque às vezes o nosso cuidado fica muito fragmentado. Isso acontece? Vai. Acontece. Acontece? Acontece muito. Só lá na escola, isso acontece dentro do consultório? Do consultório, com certeza, também, com certeza. A gente tem até uma professora minha que ela brinca, né? A Rafa, acho que foi uma paciente dela que falou, né? Que o médico do esporte é o pediatra do adulto. Que a gente tem esse papel mesmo de cuidar da saúde como um todo. É o pediatra adulto. Cuida de tudo. Como você enxerga a medicina do esporte hoje? Aqui no nosso meio, no mundo, enfim, a coisa caminha a passos largos para a gente ter uma saúde melhor dos nossos pacientes? Eu sim, acho que está evoluindo muito, e até com esse mercado do wellness, né, tá tendo muito investimento de tecnologia para a gente conhecer mais o nosso corpo e a nossa saúde. Eu uso até o anel que vai monitorar meu sono, a minha temperatura. Para mulheres isso é muito interessante, porque ao longo do ciclo a temperatura corporal ela também varia, frequência cardíaca. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais informação
e vai conseguir traduzir essas informações em ações, né? Acho que a medicina esportiva está crescendo muito, acho que cada vez mais a gente vai conseguir ter mais precisão no que a gente faz, mais evidência científica sendo construída a partir disso. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão conhecendo um pouco mais, porque não é tão nova essa especialidade, mas ainda o pessoal não conhece tão bem, não sabe o que o médico do esporte faz, será que é só para atleta, será que não? Como você negocia essa coisa de, às vezes, metabólitos para força, essa coisa toda? Isso não seja uma contraindicação, mas é uma educação, né? Tem muito paciente que eu tenho lesão do bíceps, por exemplo, tranquilamente estão tomando algum medicamento que está causando algum problema na musculatura e levando a lesão. Isso é constante, a gente vê isso com frequência. E isso também faz parte da educação médica. Assim, quando o cara chega, ele já tem que ser balizado para não entrar nessa linha, é isso? É isso. Isso. Eu acho que a gente tem que primeiro entender também qual que é a motivação do paciente. Por que ele está buscando isso? Porque às vezes corrigindo a base... Quer ficar fortão só, né? Mas às vezes corrigindo a base, a alimentação, o sono, a gente já consegue ter resultados muito bons, assim. Ele quer ter resultado rápido, né? Ele quer ficar com um rendimento rápido. Seja, sabe naqueles esportes de levantar peso, a coisa toda, né? Eles querem ter uma coisa rápida, não é isso, né? Exato. Tem vários riscos associados, né? Tanto da parte cardiológica, quanto mesmo de lesão tendínea, porque quando o paciente usa mesmo algum hormônio, né, para ganho de força, de massa muscular, principalmente de massa muscular, o músculo ele cresce muito mais e o tendão não vai acompanhar, né? Então a chance de ter uma tendinopatia, mesmo a ruptura, o senhor falou de bíceps, né? Isso, a chance é muito maior, né? E hoje, uma coisa também que me causou essa coisa do atleta amador, corrida, essa coisa toda. A gente vê o cara morrendo aí no meio da pista, não tem cardioversor. É um pouco amador isso ainda, não é, Monique? Muito. Acho que a pessoa não tá vendo isso com bons olhos ainda. Existem ainda algumas lacunas, não é isso? Muito. Acho que agora no Brasil, até infelizmente com esses casos que vem acontecendo, eles estão começando a pedir um pouco mais de atestado médico para quem vai participar da corrida de rua, mas ainda assim tem muitos médicos que dão um atestado sem fazer uma avaliação, né? Sem pedir nenhum eletrocardiograma para o paciente. E a gente sabe que no eletrocardiograma a gente já consegue fazer uma leitura, né? Exato, uma avaliação inicial, uma triagem do paciente que pode ter alguma alteração e de ter um risco aumentado de um evento, né? Paciente acima de 35 anos, a chance de ter uma parada, uma morte súbita no esporte, né, uma parada cardiorrespiratória, aumenta por causa de doença aterosclerótica, né, de infarto durante o exercício. Então, a gente precisa fazer essa avaliação antes de submeter o coração desse indivíduo a alta intensidade, né. Então, por isso que também é muito importante essa avaliação pré. E falta um pouco de conscientização da organização dos eventos, né? Tem que ter o suporte adequado, né? A quantidade de pessoas que vão estar ali e que pode acontecer alguma coisa. Existe dentro da medicina esportiva essa preocupação, vamos dizer assim, em termos de propaganda para evitar esse tipo de situação, né? Existe. A gente fala de avaliação pré-participação, que é justamente essa avaliação cardiológica, né, do exercício e mesmo a avaliação completa antes de fazer esse exercício de alta intensidade, ou mesmo um paciente quer começar, fazer essa avaliação com o médico do esporte é fundamental. Na escola você já está na sua fase de mestrado, né? Já de começar a produzir trabalho para a escola, enfim, para a gente participar de coisas novas, né? Essa expectativa sua é crescente, fazer mestrado, doutorado, enfim, entrar numa carreira acadêmica
para valer, assim? Com certeza, né? Acho que sim. Eu tenho um professor que, muitos na verdade, mas que o senhor conhece, o Dr. Paulo Belangeiro, Dr. Alberto Pocchini, todos eles estão me chamando aí para esse caminho e eu vou. Né? Já está nos planos do mestrado, depois do doutorado, já pensamos aí nos projetos. É ótimo, porque a gente está com carência de pessoas que entendem que a medicina é longa, ela tem que ter experiência, enfim, ela tem que ter muito tempo de trabalho, né, para poder começar a criar frutos. O professor Beno é uma grande referência também dentro do departamento, então a gente tem esses referenciais de profissionais no mundo acadêmico, né? E a expectativa de cuidar de um time, de um produto desse qualquer que está na mídia aí, você tem essa perspectiva? Vou ser médica de tal esporte ou de tal de um Pinheiro, sei o que, de um time desses, clube. Um clube. Eu gosto muito de consultório, de atleta amador, né? De pessoas como eu e o senhor que querem utilizar o exercício na sua vida como ferramenta. Isso. Então, eu não me vejo muito num time, num clube, muito mais no consultório. Eu gosto muito dessa parte clínica. E faz muito bem, porque acho que aí você vai pegar a tua experiência e galgar um nome, enfim, porque a gente vê que o pessoal tem essa tendência, né? Sou médico de São Paulo, mas eu acho que a formação é muito antes, né? É muito mais interessante. Muito bem, Monique. Muito obrigado, viu? Foi uma aula. Eu que agradeço. Aprendi muita coisa, podia conversar aqui horas sobre muita coisa. Mas eu acho que a gente já conversou o que é importante ter a sua especialidade, ter essa motivação e entregar para quem precisa um médico do esporte que dê toda essa orientação, não faça nada sem uma orientação médica. Todos os outros vão colaborar, o terapeuta, educador físico, mas eu acho que quem tem que ser o maestro somos nós médicos que vamos gerenciar tudo isso com experiência, né, com toda essa atitude. Então, muito obrigado pela sua generosidade, participar do nosso programa e dar essa visão geral sobre o esporte no nosso meio. Obrigado, viu? Eu que agradeço, uma honra. E você que nos acompanhou hoje, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse episódio. Até o próximo IdaCast, o videocast do Estudo DAC, onde o bisturi encontra a prática. Muito obrigado.